No universo das lutas mistas, onde os ossos quebram e o respeito é arrancado com sangue, um nome ecoa com uma força brutal: Bas Rutten. My very first 6 fights, it's chaos. Dude, I was just strong and powerful, but I'm just smashing people. Antes da fama, antes dos cinturões, ele era segurança em boates, protegia mulheres da vida, em noites onde o perigo era real e constante. Pense em grandes nomes do UFC e do MMA, Chuck Liddell, Alex Pereira, Israel Adesanya e o lendário Mirko Cro Cop. O que todos eles têm em comum? O kickboxing. Mas, para um cara em particular, o poder que Alex Poatan possuía se tornou inegável, assim como sua dominação dentro do esporte. Poatan, man. Alex Pereira. That fucking power's nuts. Dana White and I had a conversation about this. He was talking about how kickboxing has a negative stigma in America because of PKA karate, boring kickboxing that we used to have on ESPN. They would wear those big stupid slippers on their feet. They wouldn't really kick. It wasn't exciting. Poatan não foi a primeira estrela do kickboxing a dominar o mundo do MMA. Antes de qualquer um conseguir mostrar um striking de alto nível no MMA, um homem trouxe um nível completamente novo. It's hard to fight back before there was any real good striking in mixed martial arts. Hoje, vamos cruzar as fronteiras além dos moinhos da Holanda para conhecer a história de Bas Rutten, o garoto magrelo e asmático que antes protegia mulheres em boates e foi o primeiro kickboxer superstar até se tornar uma lenda viva das artes marciais. Você é muito bem-vindo a mais uma produção de Hunter Combat. Bas Rutten nasceu em Tilburg, na Holanda, no ano de 1965. Com duas marcas que o acompanhariam por toda a infância: asma severa e isquemia crônica. Franzino, coberto por roupas longas, ele era alvo constante de bullying. So I was a severe asthma patient. Every 5 weeks I had an attack, weak in bed, not even able to eat. And I together with that with eczema, which was horrible because I looked like a leper. It was really bad. Ao invés de reagir com violência, aprendeu a escapar saltando entre as copas das árvores como um ninja improvisado, mas tudo mudou em 1976, durante uma viagem em família para a França. Foi lá que ele teve sua primeira revelação nas artes marciais. Apaixonado por super-heróis dos quadrinhos, ele encontrou um herói de carne e osso nas telas do cinema, seu nome, Bruce Lee. O problema de tudo isso é que o filme era para maiores de 17 anos, mas isso não impediu Bas de ver o filme. Ele se esgueirou por dentro do cinema e ali, escondido nas sombras da sala, teve sua mente explodida pelo filme Operação Dragão, a violência precisa e a técnica mortal. Naquele momento ele pensou: se eu fosse como Bruce Lee, ninguém mais mexeria comigo. De volta à Holanda, ele improvisou um par de nunchakos com pedaços de madeira e começou a implorar aos seus pais para entrar no Taekwondo. Depois de 4 semanas de treino, teve sua primeira chance, um dos valentões apareceu, um único soco levou o garoto para o hospital e Rutten nunca mais foi visto como um garoto frágil da escola. Mesmo proibido pelos pais, o holandês encontrou maneiras de continuar treinando às escondidas, praticando golpes com amigos dentro da escola, em qualquer espaço que ele encontrasse. Porém, tudo começou de verdade quando ele saiu de casa aos 21 anos, longe das regras e limitações familiares. Ele mergulhou de cabeça no que mais amava, voltou ao Taekwondo, se aprofundou no Karatê e finalmente encontrou aquilo que mudaria tudo para sempre: o Thai Box. I went from karate, full contact karate, I went to Thai box. And the first Thai boxing class, my hands are here. This guy hits my face, I bring my hands up. Well, he saw that right away and he introduced me to the liver shot and I'm down. Até a década de 70, você realmente não associaria o país da Holanda com o kickboxing, mas então alguns dos caras do karatê de contato viajaram para o Japão para aprender mais sobre esse novo esporte que combinava boxe e karatê moderno.
Depois de se juntar à academia, as coisas realmente começaram a se mover muito rápido para Bas Rutten e ele começou a dominar a cena do kickboxing holandês. My very first 6 fights, it's chaos. Dude, I was just strong and powerful, but I was just smashing people. Nessa época, o esporte já era grande na Holanda e Rutten conseguiu dividir o card com algumas lendas como Ramon Dekkers, um monstro absoluto que acabou sendo uma grande influência para o holandês. I mean, I fought on the same card as he fought one time, all the way in the beginning. I mean, he was so skinny, the amount of torque that he had on his kicks, and I started analyzing everything. And I saw Mike Tyson, I go, wait a minute, what are these two having in common? And he and Mike Tyson, what they do is they use their upper body rotation. So I started changing my whole style and getting very open. Ele teve um começo fantástico em sua carreira no kickboxing, foram 14 nocautes, porém, ele não deixou o esporte nos seus melhores termos. Enquanto estava particularmente bêbado no ano novo, Rutten, sem saber, aceitou uma luta com um dos homens mais assustadores da Holanda. I fought this guy, Frank Lopman. Apparently on New Year's Day when I was bouncing, I was also drunk. Well, they asked me where to send the posters to. And I said, what posters? From the fights. I said, who's gonna fight? You against Lopman. And I go, who said that? He said, you. I was so out of shape it was not even funny. Lopman estava apenas alguns dias fora da prisão e estava literalmente procurando uma briga, mas ainda apenas alguns dias antes, Rutten havia rasgado completamente o seu osso da canela. Jumped this high, like with my chest here. I would stand in front of it and jump on the wall. But it had been raining and I jumped on it, my toes slid up and I landed on my shin on it. So I ripped my shin open. We'll numb up the whole leg. You know, don't worry about it, he says, and he said he put it in my butt. Para o holandês, ele admitiu que foi um alerta sobre ficar completamente bêbado e aceitar lutas, e também sobre lutar enquanto lesionado. Algo que ele não fez em suas próximas lutas de kickboxing foi contra outro holandês. Agora, na época, havia muitos lutadores holandeses que tinham, digamos, má reputações como lutadores sujos, e ele estava diante de tudo isso. Bas Rutten teria apenas mais uma luta de kickboxing dentro da Holanda, antes de sair completamente do esporte. Também não correu bem na preparação. Rutten teve uma infecção no ouvido, depois se envolveu em uma briga de rua. Ele chegou em Paris e foi colocado em uma cela 2 dias antes da luta, e então o resultado da luta em si foi apenas um desastre. He's standing in front of me and I'm so tired, you know, my body's so tired, and I go, boom, give him a backhand in his neck and he goes down. Like a month before there was a rule that if you did a back fist, you only could do it with the turns. Nesse tempo, o kickbox ficou fora de questão para o holandês. Os fãs amavam Rutten pela sua personalidade divertida, carismático e um ótimo comediante. Ele resolveu começar a fazer show de artes marciais ao vivo, como se fosse uma reviravolta. So a buddy of mine, both together we make this show. It's like a martial arts show on music, and we started doing this in like nightclubs. O mundo das lutas no Japão era um universo completamente diferente. Lá, tudo ainda carregava muita influência do wrestling, onde o espetáculo sempre vinha em primeiro lugar. Para piorar ainda mais, Rutten ainda enfrentava o número 4 do ranking dentro do Japão. Mesmo assim, sua estreia no MMA foi impecável, um chute alto certeiro e o golpe com a palma da mão que brutalizou seu adversário. Right high kick, and that's the palm strike. That's gotta hurt. He goes down. I was so excited, I jumped up to all 4 corners. O holandês havia vencido, mas logo descobriu que se ele não levasse o treino a um outro nível, jamais superaria os irmãos mais perigosos do mundo, os irmãos Shamrocks. And I didn't know anything. He's got a heel hook, up, and there's the escape. And a little bit later, ooh, that was a good heel hook. Now I make a stupid mistake, and now he's got a clean choke on me, and that's over. It's a beautiful takedown there, and go for a choke. I roll him over,
Come on, kick to the head. Oh, that was a beautiful kick. Depois de ser derrotado pelos irmãos, algo mudou dentro de Rutten. Não foi só o corpo dele que sentiu, foi a sua mente. Ele começou a se questionar se realmente pertencia àquele mundo. As derrotas não foram apenas quedas dentro do ringue, foram rachaduras em sua confiança. E Rutten, o showman destemido, agora lutava contra sua própria insegurança. After my third loss, that's when I got really mad at myself because it was a loss by submission again. I said, I need to find one guy, and I found one guy, Leon Van Dyke. He was 19 years old at the time. Mas, como toda boa história, essa queda foi só o começo. O holandês se isolou, não em autocompaixão, mas tipo uma obsessão. Sem acesso a um professor de jiu-jitsu, ele fez o que poucos fariam, aprendeu na raça, colocou fitas de VHS para rodar, rebobinou centenas de vezes, treinou movimentos com amigos em casa e começou a finalizar grandes grapplers com seu jogo de solo que ele havia aprendido com vídeos na TV. E então veio um chamado. O UFC na época ainda era pequeno, mas com um futuro que mudaria o mundo das lutas para sempre. Boss Rutten foi convidado, o palco já estava montado e essa lenda só estava começando. I wanted to go to the UFC for the entrance song. I kid you not. I thought that was the coolest thing. The old original. And that really, they came ask me. I said, but that was the deciding factor that I said, okay, I want to do. A entrada dele no UFC não foi exatamente tranquila. O hype era imenso, a base do fogo da Holanda. Diziam que ele era do Pancrase como um rei invicto, mas que dentro do UFC era uma outra selva. No topo dessa selva havia um nome, Randy Couture, campeão dos pesos pesados, lendário e implacável. Essa luta era o que o povo queria, um combate perfeito, um estrondo inevitável. O palco seria o UFC Brasil em outubro de 1998, mas como muitas batalhas épicas, ela nunca aconteceu. Randy Couture has elected not to defend his heavyweight title. Com Randy Couture fora do caminho, o UFC precisava de um novo rei, então organizaram um torneio, um desafio entre pesos pesados. A estrada até o cinturão não seria dada, teria que ser conquistada, e se o holandês quisesse ser campeão, ele teria que começar no UFC 18, enfrentando um nome perigoso do Japão, Kiyoshi Kosaka, um japonês veterano, especialista em quedas, um cara-osso duro de roer. Depois da vitória contra o japonês, Rutten estava a uma luta para se tornar campeão. O adversário original seria Pedro Rizzo. Ele vinha de uma vitória gigante sobre Mark Coleman e tudo indicava que no final seria entre ele e o holandês. Mas havia um problema. Boss Rutten e Pedro Rizzo eram grandes amigos, treinavam juntos, tinham grande respeito e simplesmente não queriam se enfrentar. Então o UFC fez uma escolha, colocou outro nome no caminho do holandês, um nome assustador chamado Kevin Randleman, explosivo, letal, um dos wrestlers mais perigosos dessa época. Him coming in this slim, this lean, is indicative that he wanted to be as efficient as possible. Randleman takes him down hard. Boss has him in his guard. Look at flurrying here, almost uncontrollably. Trying to overwhelm him with that 15 pounds of strength. To avoid it. Rutten left himself exposed again. Now he turns, shows his back. But it's Randleman who probably thought he had Rutten done for that. And sees it continuing with Rutten now using the elbow. Nesse ponto, o legado de Boss Rutten já estava escrito nas paredes da história. Campeão, ícone, selvagem e sábio ao mesmo tempo, ele então começou sua transição, saiu da jaula e foi para os microfones, comentando lutas e analisando golpes, levando sua paixão pelo esporte para as câmeras da TV e de volta ao Japão, onde tudo havia começado, mas no fundo ainda havia um capítulo
que ele sonhava em escrever uma luta contra Randy Couture, a luta que nunca aconteceu. Os anos se passaram e todos pensavam que Boss Rutten havia pendurado as luvas para sempre, mas em 2006 algo dentro dele reacendeu, talvez saudade, ou talvez a vontade de mostrar mais uma vez do que era feito. Assim, aos 41 anos de idade, o holandês voltou com um último combate. Seu adversário, Ruben, um gigante, duro e resistente, mas não foi o suficiente para conter um homem movido pela sede de lutar. Rutten não foi apenas um gigante, ele foi um garoto que sonhou com filmes, se tornou um herói que eles nunca haviam mostrado, um pioneiro, um rebelde, um artista da luta, o homem que ensinou o mundo que ser perigoso também pode ser divertido, e mesmo depois do silêncio do último gongo, o nome dele ainda ecoa para sempre em todos os amantes das artes marciais. Se você gostou dessa história, deixa seu like e sugiro que você gostaria de ver aqui na Hunter Combat. Um abraço.